a prova de história começa na questão de número 58, que traz um texto sobre o fóssil de Luzia, artefato que constava da coleção do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Pesquisadores do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, encontraram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia, o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício, parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com o calor, mas a equipe está bastante otimista com suas condições. Júlia Barbon, no artigo da Folha de São Paulo, de outubro de 2018. E aí a pergunta é, o esqueleto de Luzia, e vem as afirmações. Bom, primeira coisa importantíssima com relação a essa questão. É uma questão, obviamente, de uma atualidade. Então, quem estava fazendo a prova, né, ali no final de 2019, né, uma vez que é o vestibular 2020, tinha ouvido falar desse assunto, né, em algum momento, então isso também é muito propício para os vestibulares, mas você tem algumas informações no texto que são também importantes, então a gente vai voltando nele à medida que formos lendo as alternativas. Alternativa A. Adquirido por Dom Pedro II em 1876, foi incorporado à sua coleção pessoal, a mesma que deu origem ao Museu Nacional no período republicano. Pois bem, pessoal, de fato, a coleção original do Museu Nacional era a coleção pessoal de Dom Pedro II, que era um homem muito interessado nas ciências, na arqueologia, na paleontologia, na botânica. Então ele de fato tinha uma grande coleção pessoal que ficou depois preservada na forma do acervo do museu. Porém, o crânio, né, o esqueleto de Luzia, não foi descoberto no século XIX. Então ele não poderia ser parte da coleção pessoal de Dom Pedro II. Então, na verdade, o item A está incorreto aqui por essa passagem inicial. Então não pode ser a alternativa A. B. Descoberto na década de 1970 em Minas Gerais, permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu por apenas uma onda migratória. Bom, aqui tem um fato importante. Lá no texto é mencionado que esse esqueleto, esse fóssil, é o fóssil humano mais antigo da América. E a grande relevância do fóssil de Luzia é justamente essa. Como aquela teoria de que a chegada do homem no continente americano se dá pela América do Norte e, posteriormente, há uma dispersão dessa população pela América Central e depois pela América do Sul, pode ser sustentada se o fóssil humano mais antigo que se tem notícia na América é encontrado na América do Sul, né? O fóssil de Luzia, ele é, de fato, encontrado no Brasil. A grande questão aqui que algumas pessoas sempre ficam na dúvida é esse início, né? Descoberto em 1970 em Minas Gerais. Galera, isso aqui ou você sabe ou você não sabe, né? É uma informação muito precisa, muito objetiva. Mas vamos deixar o item B de lado e ver se seria possível descartar as outras alternativas. C. Estudado por diferentes equipes de antropólogos, comprovou que grupos saídos diretamente da África foram os primeiros habitantes das Américas. Bom, também não dá para se fazer essa afirmação, inclusive porque existem aí questões de estudo de DNA que assemelham os primeiros habitantes da América muito mais a povos vindos da Ásia do que da África. Então, aí teria que ser uma questão um pouco de conhecimento até de outras disciplinas, né, que mencionam essa questão do povoamento da América. D. Encontrado na atual Serra da Capivara, estado do Piauí, pertenceu à cultura que elaborou suas famosas pinturas rupestres. Esse item D dá realmente muita margem para muitas pessoas marcarem. Por quê? Quando nós pensamos em povos pré-históricos brasileiros, a Serra da Capivara, no estado do Piauí, sempre é o destaque, porque é lá, de fato, que você tem aquele grande quantidade de pinturas rupestres bem preservadas, bem estudadas, né, e que a gente sempre menciona isso em sala de aula e tal. Porém,
o fóssil de Luzia não é proveniente dessa região. Então, aqui era uma pegadinha da FUVEST, o que torna essa questão bem difícil, porque realmente muita gente marcou o item D. E, mantido em uma coleção particular fora do país, estava exposto para a comemoração dos 150 anos da passagem de Charles Darwin pelo Brasil. Bom, aí também são várias informações muito precisas e objetivas, mas que você também teria que saber, né? Porém, não é um fóssil que pertencia a uma coleção particular. De fato, a alternativa correta é o item B, mas eu considero essa questão complicada, já que existe uma afirmação de data e local da descoberta desse fóssil, que você não teria como saber ali pela leitura do texto base da questão. Então, de fato, é uma questão muito complicada. O item interessante na alternativa B é a explicação da relevância do fóssil. Isso sim é algo que é notório, né? Então, fica aí a resolução dessa primeira questão relativamente difícil, sim. Se você teve dificuldade, não se considere muito diferente da média, não, galera.